Bom dia, Eduardo. Bom dia, Opa, Eduardo. tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus, tudo bom, Que bom. sobrevivendo e Seja tudo. bem-vindo ao Espírito Santo. Opa, obrigado, agradeço. Bom, que Que essa seja até um convite para você vir mesmo aqui fisicamente em breve, quando tudo isso aí passar, esse susto que a gente está tendo, né? não, está ótimo. Vou para o Espírito Santo, falam que tem uma muqueca muito boa por aí, né? E tem. Você vai se apaixonar. Tá, E aí, muito como é que bom. tá São Paulo? Tá bem, né? Todo mundo sobrevivendo aqui todo mundo não, né? Mas a boa parte de quem está respeitando o isolamento, tendo seus cuidados e tendo um pouquinho de inteligência emocional para se Sim. manter mais de um mês já de confinamento e acredito que vai mais um pouquinho. Vou dar umas dicas daqui a pouco aqui de como manter essa saúde emocional em momentos de confinamento, né? Estamos Pois bem. é, exatamente. Nunca foi tão necessário e desejado, né, ter uma maturidade emocional. E aí, motivo do nosso convite para você, que eu já falei na postagem, né? Eduardo Sacrini é diretor da HBI, Corp, HBI é a empresa que criou uma ferramenta fantástica, que acho que não tem melhor, né? É o MPP, que cuida da maturidade emocional, e nós vamos saber ao longo aqui da nossa conversa até o que é a diferença entre maturidade emocional e inteligência emocional, e se tem diferença, né, Eduardo? Eduardo, Opa, e seja bastante bem-vindo. ainda. E Obrigado. bastante. Seja bem-vindo. E fala um pouquinho sobre você, antes da gente entrar né, diretamente no tema. Tá bom, vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo Sagrini, sejam todos bem-vindos aqui a essa live. Espero contribuir com vocês, passando um pouquinho do que é inteligência emocional e para que ela serve como ajuda, né? Então, um pouquinho da minha história, da onde eu venho. Eu venho do mundo de contabilidade, contador por mais de 35 anos. Em 2010, eu me formei num curso de desenvolvimento humano e, a partir daí, eu conheci essa ferramenta que é o MPP, que é de inteligência emocional. Ela mapeia o nosso modelo mental e a nossa forma de pensar, nos mostrando quais são os nossos sabotadores. E aí, a partir daí eu me apaixonei por essa ferramenta, vendi meu escritório de contabilidade em 2014 e hoje eu só trabalho com inteligência emocional, desenvolvendo habilidades nas pessoas para que elas possam ter momentos de lucidez, mais consciência para pegar melhores recursos para poder lidar com situações do estresse do dia a dia. Porque ter uma emoção, nós vamos ter. Então, esse sou eu, né? Eu estou numa cidade vizinha a São Paulo, chama Bragança Paulista. Acho que boa parte de vocês devem conhecer, porque o Bragantino com a Red Bull agora está por aqui e teve na década de 90 campeão paulista. Então, quando fala de Bragança Paulista, terra da linguiça, conhecida bastante aí nesse Brasil afora. Mas vamos falar de inteligência emocional, né? Que é o que o público veio aqui para nos ouvir. Então, eu Vamos gostaria de sim, falar. estamos ansiosos para saber. Então, ó, uma coisa que eu preparei aqui, por que é importante cuidar da nossa saúde emocional neste momento? É muito importante porque se fala muito nesse momento do coronavírus que quem está com uma imunidade mais alta, seja quem está fazendo exercício físico, uma boa alimentação e a saúde emocional, afeta totalmente nessa parte da imunidade. Existem Sim. estudos que foram feitos em laboratórios que 10 minutos aproximadamente de uma emoção negativa nos afeta 8 horas no sistema imunológico. Ah, mas então quer dizer Olha que eu que fico estressado importante. e aí eu já teria morrido. Mas também é verdadeiro que em 10 minutos de emoção positiva afeta as 8 horas no sistema imunológico. Então, quanto mais momentos felizes, mais momentos de energia que a gente estiver experimentando, melhor o nosso sistema imunológico vai responder.
Por que isso? Olha que interessante. Eu vou falar um pouquinho depois como o cérebro funciona. Mas quando você está feliz, você está colocando serotonina, dopamina, ocitocina no sistema. E quando você está sob estresse, você está colocando cortisol e adrenalina no sistema. E ao fazer isso, estressado, colocando adrenalina e cortisol, você vai ter problemas respiratórios, você vai ter problemas cardíacos, você vai ter problemas de alergias. Tem muita gente que tem alergia na pele, psoríase, e não sabe. E ela vem do quê? De um efeito emocional. Né? Então, olha que bacana. A gente saber que cuidar da saúde emocional, tem como cuidar? Tem. É só você se conhecer um pouquinho mais e saber que uma emoção está atrapalhando você. Né? Quer ver outro detalhe? Nós estamos fechados em confinamento. E como estão os relacionamentos das pessoas em confinamento? Não é fácil, muitas vezes não estamos nem nos aguentando. Imagina aguentar o outro. Né? É Então, verdade. não é Eduardo, verdade? Você desculpa. tá... A gente ouve muito falar, né? O momento do confinamento está provocando um encontro conosco mesmos, né? E às vezes, muitos de nós nunca se deparou com uma oportunidade dessa, porque é tanto barulho ao redor, é tanto compromisso, tanta agenda, que estar sozinho e se olhar é algo que a gente não sabe fazer muito bem, não é isso? Isso Verdade. provoca também uma questão até de sintomas, né, que podem estar sendo apresentados agora, né? O que E que olha que você interessante, diz sobre isso? são sintomas que muitas vezes que a gente não percebe, né? Ou é consciente, você percebe, ou coisas inconscientes que você não está nem percebendo. Estão acontecendo em Sim. camadas mais profundas que você nem sabe disso, mas Uhum. estão afetando os relacionamentos. E quais os sinaizinhos que você percebe que isso está afetando um relacionamento no confinamento? Você acaba ficando um pouquinho mais irritado, você acaba perdendo a paciência com o outro ou com você mesmo. Por que isso? Porque existe uma sobrecarga no sistema, existe essa incerteza do que vai acontecer com a gente e é afetado, inclusive, com a questão financeira. A gente não sabe como vai ficar o nosso financeiro daqui para frente. E isso impacta demais. Então, a hora que você está no relacionamento, a gente tem uma área que cuida da área da inteligência emocional que a gente chama de consciência social e gerenciamento social. Então, essa área cuida dos relacionamentos quando estão interagindo com alguém. Então, é importante manter uma saúde emocional para poder melhorar os nossos relacionamentos. Existem estatísticas dizendo que o índice de divórcios e de separação aumentaram demais. Mas por quê? Por causa desse relacionamento. Uhum. Eu brinco assim com algumas pessoas, nós não ficamos 24 horas com o marido ou com a esposa. Nunca ficamos 24 horas, nem com a mãe, nem com o pai ali. Nós ficamos sim juntos, mas fazendo outras coisas. Mas quando você está em casa, num sistema de confinamento, e você não está trabalhando, você fica fazendo coisas de manutenção. E manutenção não gera nenhuma energia. É coisa burocrática. E o ser humano, quando ele não é desafiado, ele estressa. Então, o confinamento gera um estresse grande e afeta o sistema imunológico, né? E isso atrapalha de alcançar os objetivos. Então, cuidar da saúde é muito importante. Então, outro detalhe, Sim. um detalhe importante aqui também que eu gosto de falar, para quem está trabalhando em casa ou é um empresário, olha que interessante. Se com toda essa situação não está conseguindo ter um momento de lucidez e pegar bons recursos, porque tem alguma emoção atrapalhando, seja essa emoção consciente ou inconsciente, olha que interessante isso daqui. Eu tenho casos que eu estou trabalhando com alguns executivos que eles vêm conversar comigo, eu passo um processo com eles de autoconhecimento, mapeamento, né? Faço esse mapeamento da inteligência emocional e eles ficam mais conscientes e com isso eles conseguem acessar mais criatividade e reinventar os seus negócios. Eles conseguem ter boas ideias para reinventar os negócios para gerar recursos nesse momento de pandemia, né? Que é o mais importante. Ao invés de ficar em 3 sistemas que são de luta, fuga e congelamento, que eu vou falar um pouco mais para frente como funciona o cérebro. Então, para quem está entrando agora, gente, olha, Eduardo é especialista em
coaching, né, desenvolvimento de pessoas, especialista em inteligência emocional, que é o desenvolvimento da maturidade emocional. Então, como há muitos na sala que não sabem a diferença, né? Fala um pouco para a gente, Eduardo, qual a diferença entre inteligência emocional e maturidade emocional? Então, vamos lá, olha, é muito bacana isso. Então, vamos falar assim, a inteligência emocional, ela é a capacidade de a gente perceber as emoções e os nossos sentimentos, né? E os sentimentos nos outros. E nos motivar para conseguir gerenciar essas emoções e gerenciar os nossos relacionamentos. Então, isso é inteligência emocional. E são 4 áreas da inteligência. Quais são essas 4 áreas? Autoconsciência é como que eu reconheço uma emoção e sei que essa emoção está impactando na minha vida. Essa é a base da inteligência emocional. Você está mais consciente. Consciência social é a capacidade de me colocar no lugar do outro, pensar como o outro e pegar os sinais do ambiente. Pegando esses sinais, muitas vezes a gente se fecha dentro de nós e fica só girando aqui o pensamento interno e esquece de pegar os sinais quando estamos interagindo com os outros. Autogerenciamento é a capacidade de pegar bons recursos em situações de estresse. Que recursos esses? Recursos que vão ajudar você a sair dessa situação do estresse e lidar de uma forma mais produtiva. Mas é muito difícil a gente pegar recursos. A gente vai pegar o quê? Vai pegar o que está automatizado, o que está acostumado a fazer. Então, vai fazer mais do mesmo. E mais do mesmo, muitas vezes, não gera resultado diferente. E a última área é o gerenciamento social, que tem a ver com a liderança, tem a ver com os relacionamentos harmônicos. Eu gosto dessa hora de falar assim, isso aqui é um termômetro. Você está tirando o melhor ou o pior do outro. Então, nesse momento, essa área cuida disso. Então, se a gente pegar as 4 áreas da inteligência emocional bem trabalhada, nós podemos dizer que a pessoa tem maturidade. Quer ver para entender isso? Vamos pegar um instrumento musical. Vamos pegar um violino. Se eu estou tocando um violino, o violino é a inteligência emocional, o fato de tocar o violino. E a maturidade emocional seria o parâmetro, o indicador que eu estou tocando bem essa inteligência emocional, estou tocando bem o violino. Então, a inteligência emocional são as 4 áreas que, bem trabalhadas e desenvolvidas, vão ajudar você a ter maturidade. E tendo maturidade, você consegue atingir melhor os seus objetivos. Por quê? Você se conhece, você se gerencia, você conhece o outro e você gerencia o outro. Com isso, você tem mais momento de lucidez e fica mais racional do que emocional. Com isso, você gera mais os hormônios que te fazem dar mais prazeres, mais satisfação. E isso gera mais qualidade de vida. Né? Então, é isso. Ok. Então, para ver se ficou claro, a inteligência emocional é quando você tem controle sobre a sua forma de funcionar, uma expansão da consciência. E a maturidade é quando você funciona bem, tanto com você mesma e também no social, né? Gerenciando as suas emoções e interpretando o contexto. Seria isso? De uma forma... É isso aí. Quer ver um exemplo muito fácil? Muitas vezes, quem já não se pegou falando assim, pô, mas falta de maturidade para lidar com essa situação, entrou numa discussão, que falta de maturidade para lidar com isso. Então, a falta de maturidade é que a pessoa não se conhece, não conhece o outro, não se gerencia, não gerencia o outro. Aí é a falta da maturidade. Eduardo, e como que a gente pode gerenciar a emoção? Como é que a gente pode fazer a emoção funcionar para o bem e não para tirar a nossa energia do objetivo da nossa vida? Eu gostei da sua pergunta, porque todo mundo acha que uma emoção ela pode ser ruim. E não existe emoção ruim. Existe emoção que não é congruente com o teu objetivo. Então, muitas vezes, ficar com raiva, essa energia da raiva, se você está consciente por que você está ficando com raiva, e transformar essa energia numa coisa benéfica, ok. Você não precisa sentir a raiva por muito tempo.
para poder ir para ação? Você percebe, reconhece, se regula e pega bons recursos e vai para a ação. E isso ajuda. Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Eu falei da diferença da inteligência emocional e da maturidade emocional. Mas você falou de emoção. Existe uma diferença muito grande, que Antônio Damasio estudou bastante sobre isso, que é a diferença entre a emoção e o sentimento. Existe uma diferença. Isso. Existe uma diferença entre a emoção e o sentimento? O que vem antes? O sentimento, né? O que vem é a emoção primeiro. Vem primeiro a emoção. A Uhum. emoção vem primeiro, depois sentimento. Deixa eu te dar o conceito aqui, então. Emoção é um conjunto de ações e que geralmente são viscerais e não são controláveis. E são sintomas físicos na maioria das vezes. Quer ver um exemplo? Um friozinho na barriga, uma tremedeira, uma sudorese. Isso acontece sem a gente querer, né? É involuntário. Vem de fábrica. Isso Sim, vem de fábrica. sim. A emoção, ela vem de fábrica. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que ela vem. Então, olha que interessante. Se você tem uma emoção, ela muitas das vezes você percebe. Quer ver uma coisa? Quando alguém está com uma emoção e está com medo, você percebe na hora na fisionomia da pessoa. A pessoa vai falar público, ela começa a tremer. Isso é efeito da adrenalina que foi descarregada e vão para os membros. E como o membro vai lutar, a adrenalina faz tremer. Então, quando for fazer uma palestra, já sabe que a tremedeira é descarga de adrenalina. Você reconhecendo que está com uma emoção, opa, libera essa emoção. Antes de entrar na live, eu estava conversando com uma pessoa. E aí eu falei para a pessoa, olha, eu vou ter que desligar porque eu vou entrar na live. E falei para ela, eu estava falando sobre a inteligência emocional, eu falei, eu também tenho uma emoção. Eu estou percebendo que eu estou com uma tensão porque eu vou entrar na live. Aí eu fiz alguns exercícios para gerar em mim os hormônios da dopamina, serotonina, e para entrar aqui na live e poder acessar todo o meu conteúdo. Senão eu ficaria congelado. Então a emoção, você não consegue esconder na maioria das vezes. E olha que interessante o sentimento. O sentimento é o efeito de uma emoção ou de experiências vividas que são vivenciadas na sua mente. Ela acontece aqui dentro. E são frutos do pensamento. Então, quanto mais você pensa, gera uma emoção e depois ela vira um sentimento. Sentimento de tristeza, de alegria, de felicidade, de saudade, de raiva, ódio, ansiedade, medo, amor, arrependimento, enfim. São vários sentimentos. E eles são alimentados pelo pensamento. É aí que entra o meu trabalho, que eu faço com as pessoas, de mapear. A gente tem uma ferramenta que mapeia essa forma de pensar. E se essa forma de pensar está gerando algum sentimento e gerando algum impacto para que a pessoa não consiga atingir os resultados dela. Então, a emoção é mais visceral, você percebe no corpo, e o sentimento é uma experiência vivida na mente, depois de uma emoção, e que você alimenta através do pensamento. Porque se você não pensar naquilo, aquele ato, vamos chamar assim, de Fato estímulo, gerador. Uhum. o fato gerador, Sim, não acontece. sim. Então, Sim. Ou existe. seja, quando a gente tem consciência do que acontece com a gente consegue se observar e dar uma dose ali de produtividade em cima até daquela emoção, ao invés de ir para outro caminho que vai nos afastar do nosso objetivo. Seria isso, né? Perfeito. Então, olha que interessante. Quando você começar a perceber alguma coisa fisiológica em você, você já sabe, opa, é um sinal que tem uma emoção. Apareceu uma sensação, um sentimento, e esse sentimento não está te ajudando, te aproximando dos seus objetivos, opa, o que está acontecendo comigo? Aí que entra a autoconsciência. E se eu estou autoconsciente, que tem um sentimento, e isso não sou eu, e se não sou eu posso soltar, é só uma experiência que eu estou vivenciando, eu posso escolher outra coisa. Aí que entra o autogerenciamento, pegar um bom recurso. Mas se você está automatizado e o cérebro automatiza tudo, você não vai pegar bons recursos. E para complicar mais ainda, tem uma outra pessoa que aparece na sua vida. E você relaciona com o outro. Daí vem a consciência social.
Só que como você está sobrecarregado internamente com os seus sentimentos, você nem presta atenção no outro. E não prestando atenção no outro, você não gerencia bem o outro. E aí, pronto. Aí está feito o problema de relacionamento, principalmente dentro de um confinamento. Aí afeta o sistema imunológico e aí a gente fica mais suscetível a doenças, né? Então, o segredo é a gente ter consciência, né? A expansão da consciência do que acontece fisiologicamente com a gente e que provoca reações e até aquelas que a gente nem desejaria, né? Como ao invés de buscar uma solução, arrumar mais um problema para depois resolver, né? Você estava falando, desculpa. Sim, pode falar. Você estava falando, eu estava pensando aqui, me remeteu assim, igual, por exemplo, dirigir um carro, né? Quando a gente não sabe ainda dirigir, nossa, como é difícil, né? Mexer na marcha, no volante, olhar no retrovisor, tentar entender o outro carro que vem, né? Qual a velocidade, como que ele está, qual o risco que ele apresenta e tal. Mas depois que a gente aprende, a gente faz isso tudo sem perceber, né? E ainda vai conversando, ainda vai pensando em outras coisas e fazendo isso com sucesso. Então, o ideal é a gente também, na inteligência emocional, estar nesse nível de controlar todas as variáveis e chegar ao destino que a gente pretende chegar, como o exemplo do carro, né? E ainda analogia. Então, quando você está no carro, se você está consciente que você está no carro, você diminui a probabilidade de um acidente. Por quê? Você consegue pegar bons recursos. Você freia o carro, você acelera o carro, você troca a marcha, você mexe no volante. Então, você está consciente disso. E aí você disse que tem que tomar cuidado com os outros. Muitas vezes, o outro também invade a sua faixa que você está dirigindo. Então, o outro invade a sua vida, muitas vezes, vindo para cima de você no dia a dia. Então, olha que analogia legal. Então, a consciência social. Eu estou consciente de que o outro pode me invadir e eu estou consciente disso e pego bons recursos, eu consigo desviar para evitar uma colisão ou evitar um acidente. E com isso eu acabo gerenciando melhor o outro. Por quê? Porque não gera nenhum acidente de trânsito. Excelente analogia. E tem um detalhe importante que você trouxe. Quando você está aprendendo, é muito difícil. Você tem que prestar atenção em coisa, né? E você vai automatizando. O cérebro, ele automatiza tudo. Então, na inteligência emocional, a mesma coisa. Se você aprendeu a funcionar daquele jeito, você vai reagir daquele jeito. Mas se você está consciente que essa sua forma de pensar e sua forma de agir não lhe aproxima dos resultados que você deseja, opa, então eu posso pegar melhores recursos. Se eu estou com esse sentimento de tristeza e reconheço o que está acontecendo em mim, eu consigo pegar bons recursos para sair desse sistema de tristeza. Porque essa tristeza não precisa durar para sempre. Você pode limitar o tempo dela. Não é fácil, mas dá para virar essa curva. A minha experiência de desenvolvimento desses 10 anos que eu trabalho com pessoas, eu consegui virar a curva de muita gente, trocar a chave de muita gente e mudar essa forma de pensar. Aí pessoas foram promovidas, pessoas casaram, mudaram de cidade, geraram mais recursos financeiros, melhoraram seus relacionamentos em casa, enfim, uma infinidade de coisas aí. Eu gostaria de falar um pouquinho dos sabotadores. Você falou de automação, né? E aí existem os sabotadores aí. Como é que funciona? Como é que a gente funciona em relação aos sabotadores que a gente mesmo pode ser, né? Provocar. Sim, nós somos os maiores sabotadores, por isso você vê um monte de post, um monte de frase que é só você que pode mudar, é só você que é o maior sabotador de você, é você que tira de você. E é verdade, é só você que pode fazer isso. Mas antes só de entrar e falar do sabotador, daqui a pouco, se o pessoal quiser fazer pergunta, a gente vai abrir para umas perguntas aqui. Maravilha. Eu acho que é legal responder e ajudar pontualmente aqui, contribuir um pouquinho com cada um. Então vamos lá, os sabotadores. Né? 90% dos nossos pensamentos de hoje serão os mesmos de ontem, porque você estava dizendo da automação de quando você aprende a dirigir. Né? Essa forma de pensar foi automatizada. Por quê? Já imaginou se tivéssemos que pensar cada coisa que iríamos fazer, a gente ficaria doido. Então, o cérebro já automatiza um monte de coisa. E automatiza, muitas vezes, os sabotadores.
e a gente não está consciente que uma emoção está nos atrapalhando, automatizamos pegar o recurso e funcionamos dessa forma, nos sabotamos. Quer ver uma coisa? E eu falo assim, bom, é uma bem comum, guardar dinheiro. Para ter gente que fala assim, não, agora eu vou começar a economizar. Mas a gente vê que a pessoa vai lá e pede fast food direto por aplicativo de pagamento. É churrasco. A quantidade de cerveja que está sendo comprada está sendo muito grande. Os médicos estão ficando preocupados porque pode desenvolver o alcoolismo. Lembra que automatiza? E tem muita gente que está em casa e para relaxar vai fazer o quê? Ao invés de fazer um desenvolvimento para se conhecer, vai e bebe uma cerveja ou bebe alguma bebida alcoólica. Aí relaxa. Sim. E isso vai aumentando, uma não faz mais efeito, vira duas, vira três e aí virou alcoólatra, né? Então tem um perigo, que eu vi uma reportagem ontem nesse sentido aí. Olha que interessante outra coisa. Dá desculpas assim, isso é muito difícil, eu não consigo fazer, eu estou cansado, eu vou deixar para depois. Essas falinhas são falas de sabotadores. E você não tem consciência que é uma emoção que está te sabotando, porque está funcionando um sistema de luta, fuga ou congelamento, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, cada vez que tiver uma desculpa para alguma coisa para não fazer, e você não está consciente, não é estratégico, opa, pode prestar atenção que tem uma emoção te atrapalhando. Uhum. Pessoal, quem quiser fazer perguntas pode postar aqui mesmo, né? Aí depois a gente vai fazer um momento para respondê-las. Mas já podem ir postando de acordo com o que vocês vão, né, lembrando de alguma coisa para perguntar. Mas então, Eduardo, falando do sabotamento e também do autossabotamento, você estava falando de pessoas que, por exemplo, gostariam de guardar dinheiro, né? Isso. Quais são os sabotadores nesse caso? Como é que a gente funciona? Tomando esse exemplo que serve para todas as outras situações, né? Isso. Serve por emagrecimento, serve para guardar dinheiro, serve para fazer alguma coisa, enfim. Os sabotadores, cada um tem o seu e a sua forma de dizer. Quais são as... Olha que interessante. Essas desculpas que a gente usa para a gente mesmo, o que ela diz a respeito do seu funcionamento? Se você fizer uma reflexão agora e falar assim, eu estou dando desculpa para quê? E essas desculpas que eu estou dando diz o que da minha forma de funcionamento? O que ela diz a respeito? Como é que eu funciono em relação? O que está acontecendo que eu estou deixando para depois? Eu não guardo dinheiro. É muito trabalho. Tem gente que fala assim, guardar dinheiro para quê se eu vou morrer? E se você der um azar de não morrer? Vai precisar do dinheiro. Tem muita gente sem reserva financeira agora no confinamento. Tá, mas porque tinha um pensamento de que eu vou gastar tudo, não vou fazer reserva. E não ter a reserva te leva para um sistema emocional, porque você perde o poder e controle da situação, porque você não tem dinheiro para comprar nem comida. Né? E olha que interessante. Né? Então a pessoa fala assim, quer ver essa sabotagem acontecer muito? É no final do ano, a pessoa fala, já estou em dezembro, deixa quieto, o ano que vem eu começo o regime, o ano que vem eu começo a guardar dinheiro. Isso é puramente sabotadores, que o sistema emocional leva a pessoa a procrastinar. A pessoa acaba procrastinando. E aí, quem é um procrastinador de coisas, provavelmente tem uma emoção atrapalhando, que tem que ser trabalhada e achando essa que ela vai conseguir pegar melhores recursos e ficando mais forte. Né? E isso ela vai gerando mais sensações energizantes para ela depois que ela faz esse processo de desenvolvimento. Então, para a gente combater os sabotadores, que são aquelas forças externas ou até internas que vão nos afastar do nosso propósito, seja ele guardar dinheiro ou qualquer outro, né? A inteligência emocional também é aplicada para a gente desenvolver essa resistência ou esse comportamento, né? Super, boa colocação tua.
Existem dois tipos de distrações. Existem distrações que são internas, e essa, então, a inteligência emocional ajuda, porque as emoções, na maioria das vezes, mais ou menos em torno de 58% do tempo, as distrações são internas, são as nossas emoções que estão atrapalhando. E as outras externas, existem sim alguma coisa externa. Por exemplo, tem o coronavírus aí. É uma coisa externa. A gente não tem controle sobre isso. Então é uma coisa externa. Eu não posso mais trabalhar. É uma coisa externa. Mas, e aí a soma com a parte interna das nossas emoções e aí ainda fica sabotando. Tem gente que dá desculpa. Então eu não consigo me movimentar porque não posso fazer nada. Baixou-se um decreto, o governo baixou um decreto, e esse decreto me proíbe de abrir as portas. Mas a gente vê muita gente recriando e vendendo no delivery. Outra coisa, eu não estou me exercitando porque a academia está fechada. Ó, dando desculpa. Mas é uma emoção que está pegando e a pessoa não consegue perceber. Mas você pode fazer exercícios em casa. Existe essa possibilidade. Então, eu quero falar um pouquinho aqui como é que essa maquininha aqui funciona. Não, como é que o cérebro humano funciona? Não é uma ideia daqui, nem é a minha pretensão de dar uma aula de neurociência. Mas a ideia é dizer como que a neurociência explica o nosso funcionamento da questão das emoções. Olha que interessante. Esse não é um opcional, vem de fábrica. Todos nós temos isso e viemos de fábrica com esse negocinho chamado cérebro aqui. E ele tem, a gente chama de cérebro trino. Então vamos lá. Vou fazer de uma forma bem didática aqui e fazer algumas analogias para entender. O cérebro é dividido em 3 partes aqui. O reptiliano. O que seria o reptiliano? É o cérebro que é... Vamos fazer uma comparação com o radar. Ele fica procurando... o radar que procura o avião no espaço aéreo, ele está procurando alguma coisa. Então, o reptiliano, ele fica procurando ao menor sinal de perigo. Por quê? Quando lá nós, os homens das cavernas, a coisa era primitiva no sentido de que você tinha que lutar contra outras tribos, você tinha que lutar para sobreviver, você tinha que lutar contra um dinossauro. Então, esse cérebro reptiliano fica procurando perigo. Hoje, não tem mais isso. Não tem mais dinossauro, mas tem os perigos reais da vida. E esses perigos reais, muitas vezes ele aparece na forma de estresse. Quando você perde controle ou a sensação de controle da própria vida, ele gera um estresse. E esse cérebro reptiliano procura isso. Ele é o cérebro da sobrevivência. É ele que não deixa você subir num avião e saltar sem paraquedas. É ele que não deixa você se pendurar na sacada de um prédio. É ele que não deixa você fazer uma curva em alta velocidade. Então, ele fica procurando sempre alguma coisa para ajudar a te sobreviver. E ele encontra o estresse. Ele encontra o estresse. E nós temos aqui interna, entre as orelhas, na parte interna, uma coisa que chama amígdala, que é o cérebro emocional. E ele avisa o cérebro emocional. Fala, olha, perigo, perigo. E quando ele avisa, o que acontece? Esse cérebro imediatamente assume todo o sistema dizendo assim, vamos entrar em luta, vamos entrar em fuga ou vamos congelar. E uma vez, segundo Daniel Goleman, ele fala que é o sequestro da amígdala. Para quem já leu alguma coisa de Daniel Goleman, sequestro da amígdala. A amígdala foi sequestrada. Então o reptiliano avisou a amígdala entrou no modo de defesa. E aí que eu comentei que a emoção é sentida no corpo, na maioria das vezes. Por isso, descarrega adrenalina e cortisol. Aí você vai tremer, vai ter uma dor de barriga, uma dorzinha, um nó na garganta, a respiração vai ficar mais curtinha, o coração vai acelerar, porque ele vai preparar seu corpo para luta, para fuga e para congelamento. E nós temos um outro sistema, que é o sistema neocórtex, que ele fica aqui nessa parte mais frontal do cérebro, que é o que diferencia o homem dos animais. É o nosso cérebro racional, é o nosso cérebro da lógica, da inteligência, o mundo da criatividade, o mundo das possibilidades. Então, olha que interessante. Se é o menor sinal de perigo, estresse, o reptiliano avisa a amígdala e você entra no modo de luta, fogo e congelamento, você não acessa essa sua criatividade. E aí você fica tentando sobreviver. Vou dar alguns exemplos aqui
da situação de luta, de fuga e de congelamento. Presta atenção se você no dia a dia, né, vocês que estão assistindo, não tem falas assim. Alguém fala alguma coisa com você, você congela, você fica sem resposta. Você fica parado e não sabe como responder. Dá o branco. Quem nunca deu branco, né? Ou deu um branco, Não é? congelou. Aham, Mas aham. congelei, parei, fiquei paralisado. Sim. É Tem gente porque que... o cérebro paralisou a parte criativa, né? E ficou só na defesa. Nesse caso, quando a gente, né, dá o branco. O reptiliano avisou a amígdala e entrou no sistema de Tipo congelamento. assim, sinal de perigo. E aí Isso. para tudo e aí só funciona a defesa ou a fuga, né? A Exatamente. luta. Quem tem animal em casa vê isso, né? Tipo assim, é o primeiro barulho ali no corredor, as minhas cachorrinhas já começam a latir, já começam a querer proteger, se defender. E o perigo nem é real, né? A gente sabe, mas elas não têm a parte criativa, elas têm instintivamente sempre o de defender, não é isso? Olha que lindo você trouxe. Muitas vezes o perigo não é real. É só uma experiência sendo vivida na mente, alimentada pela sua forma de pensar. Pois é, olha que quantas vezes que a gente sofre e deixa de ser criativo porque está funcionando só a meia fase, como a gente chama, né, Eduardo? Aí você está automatizado e não Sim. percebe isso. E ao Uhum. você se conhecer, fazer um desenvolvimento de conhecimento da inteligência emocional, Sim. você começa a reconhecer, porque esse mapeamento traz na forma de comportamentos, e você então reconhece esses comportamentos ou forma de pensamento. E cada vez que você está pensando dessa forma, você tem uma emoção te atuando. Então, estudos foram feitos, e baseado em estudos científicos da neurociência, a gente verifica que a pessoa está no sequestro da amígdala ou está em luta, fuga e congelamento. Então, eu falei do congelamento. Você deu um bom exemplo aí. Aí, muitas vezes, nós estamos lutando. Algumas pessoas lutam de via de fato e saem mesmo ali batendo no outro. Você vê, as pessoas saem brigando, né? Então, aumentou muito o índice de agressão, Infelizmente, né? a violência Violência doméstica. doméstica. Mas Uhum. por quê? Porque a pessoa está confinada, aumenta ali o estresse, o reptiliano avisa a amígdala e entra em luta, fuga e congelamento. Nesse caso, luta. E a pessoa fica mais agressiva. Mas quer ver acontecer com a gente? É fácil. Quando que você não discutiu com alguém? Fácil discutir com alguém. Você começou a aumentar o tom de voz com o outro, começou a discutir com o outro, você está lutando. A gente não luta muitas vezes de vias de fato, mas a gente luta com Uhum. a voz. Uhum. A gente está Uhum. discutindo ali com a pessoa, a gente está Sim. lutando. Eu estou querendo É, colocar minha opinião, estou querendo colocar minha posição, estamos lutando. Defender, não estou sendo flexível. Né? agora, quando a gente consegue observar que está passando por isso, aí que entra a inteligência emocional, não é isso, Eduardo? Interessante que você disse. Então, se eu começo a falar com o outro, lembra das 4 áreas da inteligência emocional? Autoconsciência, consciência social, autogerenciamento e gerenciamento social. Se eu percebo que eu estou lutando com o outro, que eu estou discutindo, qual é a emoção que eu não estou consciente? Qual é o recurso que eu estou pegando porque eu estou lutando? Qual sinal que o outro está me dando que está startando isso em mim e eu não estou gerenciando bem o outro? E aí meu relacionamento não fica bom, não consigo atingir meus objetivos. Então esse é o luta. Mas tem o fuga. Olha o fuga que interessante. Quem é que nunca falou? Ah, eu acho que eu não vou. Tem que ir ao mercado fazer compra. Aí você vê no noticiário que aquele mercado ali, daquela região, tem mais coronavírus ali infectado. Aí você pega, é uma sobrevivência. O seu sistema fala, não, não vou. Quem é que já teve a experiência de ter contato com alguém que teve coronavírus? Ou tem coronavírus? Eu tive essa experiência, Margarida. Foi muito engraçado. Sim, fala pra gente. Assustador. A minha esposa tem uma farmácia e eu estava na farmácia, fui atender uma pessoa para ela, para ajudá-la no atendimento, com máscara, álcool em gel, tudo bonitinho. E olha o sistema de fuga funcionando. É automático e não dá para esconder. Eu estava atendendo a pessoa, normal, e aí a pessoa virou e falou assim, a minha irmã
está com coronavírus. Juro. Eu peguei e fiz assim. E dei 2 passos para trás. A menina virou e falou assim, não, moço, mas eu não tive contato com ela ainda. Ela mora aqui, eu estou vindo de São Paulo. Eu vim comprar máscara, álcool em gel e vou conversar com ela. Mas eu não vou ter contato, vou falar por telefone. Eu só vim aqui para Bragança, né, onde eu moro. Mas assim, ela viu nitidamente a emoção em mim e o sentimento de medo na hora apareceu. Eu dei 2 passos para trás. Você não controlou, foi espontâneo. Não, foi espontâneo, fuga. Daí, quando ela falou, eu falei, nossa, é verdade. Então, agora, quando eu vou atender algum cliente e fala que tem essa reação, eu consigo segurar o impulso da minha fisionomia, né? Eu fico com uma cara assim, mas logo eu já mudo de novo e me regulo. E com isso, gerencio o outro, não assustando muito a outra pessoa. Entendi. Porque eu tô vendo. Então, a gente também, quando não tem consciência, a autoconsciência desenvolvida que você tem muito bem, você teria feito isso 1, 2, 3, até se dar conta que estava fazendo. Então, o fato de você ter uma boa expansão de consciência te permitiu corrigir logo na primeira situação e reagir de forma consciente nas próximas, não é isso? Mas olha que Ótimo legal. exemplo. Muito boa essa sua colocação. E o fato é a inteligência emocional, ela é circunstancial e sensível ao estresse. Provavelmente, se alguém falar que está com coronavírus e está sem máscara e começar a espirrar ali ou alguma coisa, provavelmente eu vou ter uma reação de novo fisiológica e vou me afastar. E talvez eu vou pedir para a pessoa sair de perto. Por quê? Mesmo tendo autoconsciência, o cérebro primitivo vai colocar você em alerta para você sobreviver. Sim. Mas, mais consciente, eu posso pegar melhores recursos. Então, não vai ser produtivo eu pegar essa emoção e soltar tudo na pessoa, porque eu preciso gerenciar ela melhor. Mas só autoconsciente eu vou conseguir. Então, ou seja, se eu perceber sinais em mim que eu estou me descontrolando, opa, deixa eu ver qual é a melhor ação. Eu posso girar e falar para a pessoa, olha, esse vírus é mortal, isso é um problema, você está sem máscara, tá aqui, eu te dou uma máscara, não precisa nem comprar, te dou uma, vou pedir para você, então, colocar essa máscara, pedir para você se distanciar um pouquinho para que eu possa lhe atender. E com isso, de forma mais racional, eu consegui gerenciar o outro. Agora, se eu tenho uma razão, já saí daqui, você está doente, você não deve entrar, eu não estou nem gerenciando o outro, né? Nem a mim e nem ao outro. É bem nem resolveu o problema, né? Não, só vou aumentar o problema, né? Exatamente. Aí eu tenho 2 problemas. Eu tenho um problema emocional e depois tentar recuperar a relação de novo. Então, Eduardo, muito, muito bom esse exemplo, porque é um exemplo assim, que é comum a todos estamos sujeitos a viver essa situação, mas só queria ressaltar assim, que todas as situações, por menores que possam parecer, da vida de cada um, são objeto de se ter a consciência para fazer o gerenciamento dela, né? Quando ela vier de novo numa situação similar. Não dá para desprezar a situação. Essa é uma situação gravíssima. Mas, no meu entendimento, todas as situações que mexem com o nosso emocional são objeto da gente parar, ter a consciência e se programar para reagir de forma positiva sempre, né? Eu acho que esse aqui é o grande ganho, né, do coaching, usar a ferramenta da maturidade emocional. E situações, Margareth, você foi bem lembrado. Eu fui ao extremo, né, uma situação de vida, o coronavírus e tal, mas pega no dia a dia, situações simples no dia a dia. Você está dirigindo o carro e alguém te dá uma fechada. Isso já te leva para o teu emocional, você vai pedir desculpa para a pessoa, de repente você estava errado, ou se você estava certo também, você vai pedir desculpa, vai agir de que forma? Muitas vezes o seu cônjuge chega em casa cansado, estressado, ou está estressado de estar limpando a casa, fazendo comida, cuidando de filho, ajudando na tarefa dos filhos. E aí você não percebe isso e também vai para o emocional e começa a entrar no sistema de luta, falar mais alto. Tem pais dando aula para os filhos e ajudando. E cadê a paciência para com o outro? A paciência com você mesmo ali para ajudar. Então,
melhor, fica mais fácil de você lidar. E sabe uma coisa, uma dica que eu passo aqui, é assim, somos seres humanos e as emoções fazem parte disso. Então, reconhecer a emoção, você não é a emoção, você só está experimentando essa emoção. Então, como é que você pode fazer para soltar essa emoção se você não é ela? E você, então, mais maduro, usando as 4 áreas de inteligência emocional, você está mais maduro, tem mais maturidade, e entendendo o funcionamento, você consegue fazer novas possibilidades. E novas possibilidades, você automatiza funcionar de um jeito mais produtivo, de um jeito com mais qualidade de vida, né? Porque quando você lida com algum problema e lida bem, ou consegue lidar, isso te dá uma sensação de poder e controle. E aí você ajuda a sair do sistema de luta fukusilamente e ter mais criatividade para lidar com as situações, né? Vamos responder uma pergunta para Pode, vai. prestigiar aí a audiência. Vamos A lá. Cirlei Aparecida fez a seguinte pergunta. Obrigada, Cirlei, por estar com a gente. Qual a relação entre descontrole emocional e respiração? Olha, é uma boa pergunta, né? Uma coisa está ligada na outra. Respirar só, por si só, não resolve o problema, né? Respirar por si só não resolve, mas ela está ligada diretamente. Eu vou explicar. Lembra do cérebro, da parte da amígdala? Então, quando você faz, por exemplo, fazer meditação e exercício físico, seria uma das minhas dicas aqui, então eu já vou entrando nas dicas. Fazer exercício físico e meditação, que é a parte de respiração, ajuda você a ter mais controle emocional. Mas só respirar... Anota isso, hein? Mas só respirar não ajuda, porque todo ser humano respira, né? Uhum. Então, só respirar não ajuda. Então, vamos lá. Fazer a meditação e se você perceber quando você está com uma emoção, você tem aqui a respiração mais em cima. E a respiração do diafragma é uma respiração mais profunda. Quando você está em luta, fuga e congelamento, lembra que a emoção é visceral algumas vezes? Ela diminui, a respiração fica mais curtinha, porque você precisa mandar mais oxigênio para poder lutar, fugir, né? Enfim. Então, se você respira, você está mandando um sinal para a tua amígdala que a coisa está mais calma. Mas só isso não segura. Você tem que entender o que está acontecendo, qual é o pensamento que você está tendo, que está alimentando essa emoção e esse sentimento. Porque respirar todo mundo, mas ela ajuda e contribui. Então, respirar, oxigenar, você fica mandando sinais para a amígdala que está tudo bem. Porque você está calmo. Quando você está calmo, a respiração está calma, né? Esse aí é um ponto bastante importante de ser observado no controle emocional. E quando a gente faz exercício físico, ajuda bastante também, principalmente agora, ficar em casa parado, o que é que acontece? Você fica parado. Se você gera cortisol e adrenalina no sistema, e você não oscila, não faz exercício, você não descarrega isso. Para a mente, para o cérebro humano, fazer exercício, ele vai entender que você está lutando e está descarregando isso. E aí a amígdala acalma, porque se você está fazendo exercício e tal, fazendo iniciação, o exercício libera endorfina, dopamina, e isso para a amígdala, ela acalma. A amígdala acalmada, ela não entra em luta, fuga e congelamento. Então, essa pergunta do controle emocional com a respiração ajuda a você respira, por isso que quando você está nervoso, tá, alguma coisa, a pessoa fala, respira, respira. Respirar é um pedacinho, bem pequenininho, mas o restante que acontece no pensamento é que vai ajudar. E você mais consciente através da inteligência emocional, você consegue pegar melhores recursos. Acho que eu respondi a pergunta. Acho que ficou claro. Então, assim, a respiração é importante em todos os momentos, né? Também no momento de estresse. Assim como a meditação, né? E você falou da oscilação, foi algo que eu aprendi com vocês também, porque assim, a gente é muito ensinado a fazer atividade física para emagrecer, para ficar, né, malhado e tal. Mas também para ter um bom equilíbrio emocional e até uma criatividade no trabalho, na vida nossa, né, em todos os sentidos, é importante a oscilação, né?
E aí isso daí mudou a minha vida, porque eu passei a fazer atividade, mesmo quando não é aquela atividade perfeita, com os aparelhos e tal. Dar uma corridinha já é uma forma de oscilar e fazer a mente funcionar melhor. Isso, para mim, foi um aprendizado e tanto. Super. Uma coisa interessante de fazer exercício, você não precisa fazer 1 hora de exercício. Um termômetro bacana para saber se você já oscilou é quando uma gotinha, ou começar aqui, escorrer suor. Se você suou, opa, ok, já é sinal de que você já deu uma oscilada. Então, muitas vezes, varrer a casa, um móvel local, descer e subir a escada, mantendo o confinamento, né, por distância social, porque se todo mundo resolver subir e descer a escada do prédio, daqui a pouco todo mundo está se encontrando para ajudar. Mas coisas nesse sentido ajudaria a fazer essa oscilação. Né? Ajudaria, assim, a fazer a oscilação. Então, uma das dicas que eu dou aqui é, assim, fazer exercícios, né? E uma dica, acho que importante, enquanto não vem nenhuma pergunta, e a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da live, teria muita coisa para falar aqui, muita dica para dar, mas não vai dar tempo de fazer tudo isso. A gente pode marcar uma outra hora, ou se alguém tiver curiosidade, quiser receber um e-book, falando um pouquinho mais sobre essa inteligência. Nós temos um vídeo curtinho que é muito bacana, é muito legal e fala da inteligência emocional. Assistir esse vídeo todo dia não ajuda a desenvolver, mas ajuda você a lembrar que você desenvolver alguma coisa em você para que você possa lidar melhor com as suas emoções. Então, o videozinho vai startar isso. O vídeo por si só não resolve nada, mas ele ajuda você a pensar no quê? Você fazer uma auto-reflexão, um autoconhecimento. Esse auto-reconhecimento você consegue fazendo perguntas para você. Né? Se está acontecendo alguma coisa com você no dia a dia, se pergunte: o que essa forma de funcionar diz a respeito de mim? Quer ver um exercício bem bacana? Eu vou dar um exercício para vocês fazerem depois que terminar a live aqui. Pega o seu celular e no WhatsApp hoje tá uma maravilha. Tem áudio que você troca com as pessoas. Pega um áudio de alguém querido teu que foi uma sensação gostosa para você e presta atenção nesse áudio. Depois, se você ligou lá para a TV a cabo, que deu um problema na internet, e você estava discutindo com a atendente, dá uma olhadinha no seu tom de voz. E vamos dizer que a atendente conseguiu resolver o teu problema. Então, você vai vendo o seu tom de voz mais alto, lutando. Depois, você vai falando algumas vezes, algumas não conseguiu resolver, já desiste, você já está quase fugindo. Ou você fica sem resposta e desliga. Dá uma olhada nesse áudio e faz esse exercício. O que o tom de voz na sua conversa diz a respeito do seu funcionamento? Isso vai ajudar você a aumentar a sua autoconsciência e até querer fazer um desenvolvimento para se conhecer um pouquinho mais, para ver quais são os pontos que estão pegando. Né? Pessoal, muita gente aí pedindo e-book, ótimo. Eu quero deixar aqui a dica, né? Entrem no site da YouUp Evolution, que lá vai ter o link para ter acesso ao MPP, o que é, receber o e-book e também, se tiver, eu estou vendo que tem coaches, tem profissionais também nos assistindo, temos também, né, a HBI tem treinamento para coaches aplicarem o assessment da HBI, que é o MPP, a Maturidade Emocional na Prática, do qual eu falo tanto aí quando eu tenho oportunidade. Você gostaria de falar um pouco também sobre isso? Fica à vontade. É verdade. Nós temos uma formação para quem tem interesse em... Existem dois interesses. Cortou um pouquinho aqui. Existem dois interesses. Existe o interesse da pessoa física, que aplicar nela mesma. A gente tem essa ferramenta. A Margarete é uma das nossas consultoras que aplica essa ferramenta também. Ela conhece. E tem o interesse da pessoa se formar na ferramenta, na metodologia para poder aplicar. Existem habilidades aí. Então, nós temos uma formação, vai ser dia 9/5, ou se desejar aplicar em você mesmo para se conhecer, também tem essa possibilidade de entrar em contato com a Margarete e ver como que funciona para poder fazer para você mesmo, pessoa física. E se você é coach ou um profissional que interessou, gostou da ferramenta,
Muito bacana de fazer a formação, que além da formação, você recebe um link e vai receber uma devolutiva. E essa devolutiva faz toda a diferença, porque você mais consciente vai conseguir fazer melhores atendimentos ao seu cliente. E além de aplicar essa ferramenta, que é um acelerador de conhecimento. Então, é um treinamento pontual, o MPP é um treinamento pontual que gera autoconsciência para você pegar melhores recursos, né? E tudo que vocês precisarem de informação, fala com a Margarete, ela tem essas informações para vocês. E achar o e-book, pedir esses vídeos, pedir mais informações sobre o curso, custo, valor. Sim. Então, olha, estou vendo que tem muita gente interessada no e-book, isso é ótimo. Eu coloquei aqui já para vocês o endereço da UOP Evolution e também queria divulgar que eu tenho um chat no Telegram, que também é o mesmo nome, UOP Evolution, né? Que é o nome da empresa. E lá eu coloco muito conteúdo não assim algo que vai vencer, não é igual no Instagram, você põe uma notícia, né, pontual. Eu seleciono conteúdo de qualidade para quem quer desenvolver, né, realmente se desenvolver em todos os sentidos e deposito lá e fica como um acervo, tá? No Telegram, quem quiser também. No site tem todo o direcionamento. Eduardo, estamos aí com 3 minutos para terminar, é uma pena. A vantagem de ficar o dia Posso inteiro dar só mais uma ouvindo. dica? Claro. Essa dica eu acho que é assim de ouro. Se esquecer tudo que eu falei aqui, se esquecer tudo. Sim. Para combater o sabotador e combater o sistema automático do cérebro, sempre tenta lembrar em alguma situação qual é o meu objetivo. Tenta lembrar isso. Se esquecer de tudo que eu falei aqui, lembra qual é o meu objetivo. Então, se você vai fazer alguma coisa, vai ligar para um atendente de TV, qual é o meu objetivo? Vai ajudar seu filho a fazer a lição de casa, qual é o meu objetivo? É ajudar meu filho. E fica se relembrando. Sim. Isso vai ajudar demais, vai ajudar bastante a você a manter o foco e eliminar o sabotador, não entrar em luta, fuga e congelamento. A amígdala não resiste quando você tem foco. E aí tem Daniel Goleman que tem o livro Foco, né? Então, manter o objetivo, você vai conseguir pagar o sequestro da amígdala e ir para o seu consciente. Eu agradeço bastante e o nosso tempo está acabando, né? Eu que agradeço muito a cada um dos que estão participando, a você, Eduardo,